Muito bem, já estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que acompanha toda a programação da One TV, canal 188, pelas redes sociais. Lembrando que nós temos aí futebol, informação, programa religioso. É uma grade completa de TV de Pernambuco para o Brasil e para o mundo. Isso é muito importante para nós. Obrigado pela sua audiência e nos acompanhe sempre. Vamos falar agora sobre longevidade e alimentação. Ao decorrer das décadas, nós sofremos aí muitas coisas que acontecem, inclusive na questão da saúde. Vê aí a geração fast food, os tipos de alimentações industrializadas, enlatadas. Então, para isso, nós vamos conversar com ela, doutora Tatiana Vasconcelos. Vamos falar aí, ela que é graduada em Biologia pela UPE e graduação em Nutrição pela Uninasal. Vamos falar sobre longevidade e alimentação. Doutora Tatiana Vasconcelos, nos explique aí, quais são os maiores inimigos da saúde? Hoje em dia, a preocupação com relação à saúde está maior, né? Os avanços científicos estão aumentando, então a população está envelhecendo, está demorando a envelhecer, né? Então a nossa função como nutrição, como nutricionista, é de preservar, né, essa qualidade de vida desse paciente. Então, o que é que a gente pede? Quais são os vilões? É que vocês evitem a consumir frituras, gorduras trans, sal em maior quantidade, açúcares, né? Procurar um açúcar de melhor qualidade, as gorduras saturadas ser evitadas, as gorduras trans, né? A gordura trans é essa gordura que é artificial e a gordura saturada é a gordura que é ruim, são as carnes que vêm aquelas mais gordurosas. Então, tentar eliminar mesmo ou diminuir essa ingestão para que a gente consiga ter uma longevidade. E me explique uma coisa, doutora, quais os alimentos que nós devemos evitar? São todos os alimentos que são ricos em gordura ruim, que a gente chama, né, que são as gorduras saturadas, que aí entra os processados, os embutidos, enlatados, né? Abrindo alguma exceção, os ômega 3, que são os enlatados, que aí entra como exceção, que são as sardinhas e o atum, né, porque são ricos em ômega 3, mas as frituras, as gorduras, o sal, o açúcar, a gente tem que evitar para melhorar essa qualidade de vida. Dieta vegetariana ou onívora, doutora? Qual o melhor tipo de alimentação? Existe a dieta vegetariana, que são aquelas pessoas que não comem nenhum tipo de origem animal, né? Aí eles se alimentam mais de verduras, frutas e leguminosas e os legumes. E os onívoros são todas as pessoas que comem tanto a carne quanto legumes, verduras, é uma comida vegetariana. Então, depende muito da aceitação desse paciente, né? A gente tem que respeitar. O paciente, quando chega no consultório, se ele fala que ele é vegetariano, a gente tem que fazer uma dieta voltada para o vegetariano, né? Respeitando essa aceitabilidade dele. A mesma coisa a gente faz com as pessoas que são onívoras. O que é que a gente organiza? A gente só faz organizar as quantidades e ver em cima da patologia, a doença que ele tem, para ver qual alimento que pode ser ofertado para ele e que dê também uma melhor qualidade de vida. Muito se fala, e essa frase ela é repetida pelo mundo inteiro: você é o que você come. Essa frase ela corresponde à realidade, doutora Tatiana? Sim, essa frase ela é certíssima, ela cai muito bem hoje, nos dias de hoje, onde a alimentação ela está sendo deixada, a alimentação saudável, ela está sendo deixada um pouco de lado, né? Porque hoje a praticidade é muito grande, hoje as pessoas não têm tempo para cozinhar, não têm tempo, chegam do trabalho, preferem alimentos que são industrializados, que estão lá bonitinho no supermercado, que geralmente são alimentos que a gente chama prontos, semi-cozidos ou semi-preparados, né? Então, são alimentos que colocou no forno ou colocou no micro-ondas e ele é de fácil, com 10, 15 minutos, porque hoje a população ela não tem tempo. Então, se ela não tem tempo, ela não come direito, não procura alimentos saudáveis, não para cozinhar, né? Que é totalmente diferente de antes. Antigamente as pessoas paravam, cozinhavam, né? A mãe chegava e fazia comida, tinha o tempo, a gente tinha um tempo para parar, para se alimentar melhor.
Hoje a gente não vê isso, por isso que os fast fooders estão ganhando cada vez mais um aumento progressivo, né? A gente está vendo aí as casas aumentando, o comércio aumentando em cima dos fast food, e isso, para a população, a gente vai ver isso a longo prazo, né? Que é o aparecimento das doenças, a obesidade é uma das doenças, né? A diabetes, a hipertensão, são doenças que hoje a gente acha com maior facilidade na população, né? Hoje, acho que 80%, 90% da população tem doenças ligadas a doenças cardiovasculares, que são a hipertensão, triglicerídeo, colesterol alto, diabetes. Bom, muito bem, a nossa geração, a minha geração mesmo, era uma geração, como eu estava falando com a senhora anteriormente, era uma geração que tinha toda uma programação. Iria para o colégio de manhã, voltava ao meio-dia em casa, almoçava, depois descansava, fazia o dever de casa e à tarde ia brincar, jogar bola, empinar pipa, jogar bola de gude. E hoje a gente não vê isso mais com as crianças de hoje em dia. E hoje a gente chama essas crianças de geração fast food. Doutora Tatiana Vasconcelos, o que será e como será o futuro dessa geração que não tem uma alimentação saudável, uma alimentação feita na cozinha de casa, com a mãe ou com a funcionária ou com a família, aquela geração prática que passa numa lanchonete, pega no drive-in uma comida ou chega no self-service, que também não sabe a procedência. Muito se fala de preço e qualidade, mas nós sabemos que independente de rede e de marca, você está suscetível a qualquer problema que possa acontecer num fast food desse, num self-service desse. Porque a comida está exposta lá e você não sabe quando foi feita, que horas foi feita e está ali em campo aberto. Todo tipo de contaminação pode ocorrer. Uma pessoa que tiver com pneumonia pode passar, uma pessoa que tiver com outros tipos de doença, que pode ser transmissível até pelo ar, vai estar ali com contato com aquela comida sim. Essa geração fast food, doutora Tatiana Vasconcelos, o que será dela daqui a alguns anos? É preocupante, né? A gente sabe que as comidas industrializadas, ela comete várias doenças, né? Sendo uma delas, o que mais hoje está acontecendo é o câncer de intestino, por falta de fibras, né? A hipertensão, a diabetes, são doenças que são acometidas por uma má alimentação, né? E ainda para agravar ainda mais esse problema, a gente vê a falta de atividade física, né? Que hoje as pessoas, hoje a gente vê mais a busca, né? Hoje a maioria das pessoas estão buscando mais fazer atividade física, mas aquelas pessoas que vivem acometidas, que não tem tempo, que dizem não tem tempo, com muita comida à base de fast food, geralmente essas pessoas não fazem atividade física, não se alimenta direito, não toma água na quantidade indicada corretamente. O perigo de se alimentar nesses fast food é justamente o que você acabou de falar. O alimento ele fica ali exposto por um determinado tempo, por um determinado período. A gente não sabe a hora que foi feita essa higienização, que é muito importante do alimento. Acaba deixando aquele alimento, o tempo de exposição é tão grande que pode haver realmente aparecimento de várias bactérias. A gente sabe que a perca de temperatura prolifera ainda mais essas quantidades de bactérias. Que a gente precisa dessas bactérias. Algumas bactérias a gente precisa, que aí a gente entra quando a gente fala mais de probióticos e pré-bióticos, onde a gente vê que o intestino da gente ele precisa de bactérias, mas essas bactérias do meio externo, elas acabam prejudicando e levando até a óbito. Muito bem, então vamos partir do seguinte princípio. Diante da nossa vida, diante do corre-corre do dia a dia, o que é que a senhora pode orientar para uma dieta saudável? Como é que deve proceder? No consultório, quando o paciente chega, a maior dúvida é o que é que eu vou comer, o que é que vai fazer para eu emagrecer, ou dependendo da patologia, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida. Geralmente eu indico alimentos naturais, né? Eu tiro a quantidade de produtos processados que você já come, industrializado, diminuo ou elimino por completo e deixo alimentações saudáveis. Deixo de 5 a 6 refeições por dia, né, dando ênfase principalmente no nosso Nordeste. A alimentação principal da gente é o café da manhã, né, onde é o nosso combustível, né, para a gente manter as nossas funções vitais perfeito e trabalhar
fazer tudo em perfeito estado. E organizo, peço para incluir a atividade física e distribuo essa alimentação em forma de 5 a 6 refeições, ela bem fracionada com os macros e os micronutrientes. Os macros seriam a quantidade adequada de carboidrato, proteína e lipídio, e os micros seriam as vitaminas e sais minerais, onde aí a gente usa e abusa das frutas, a gente pode colocar as saladas de frutas, os sucos mais variados possíveis, as combinações mais saudáveis possíveis. E agora, nesse calor, tudo que for mais natural e seja prazeroso, o gosto, a gente inclui, que são as frutas da época. Então, vamos partir do seguinte. Quantas refeições a pessoa pode fazer por dia? Qual seria o ideal? Num formato geral. O ideal, quantas refeições a pessoa pode fazer por dia? O mínimo e o máximo? Tá, o mínimo seria, no mínimo 4, no máximo 6, dependendo do objetivo, porque a gente tem que olhar as especificações. Uma dieta esportiva, ela é diferenciada de uma dieta clínica, né, para determinadas patologias. O diabético, por exemplo, a gente não pode deixar ele passar mais de 3 horas sem se alimentar, então eu indicaria de 5 a 6 refeições. Né? Uma pessoa que está fazendo um tipo jejum intermitente, ela entraria aí com 4 refeições. Uma pessoa que faz uma atividade esportiva, um desportista ou um praticante de atividade física, ele entraria aí com de 6 a 8 refeições por dia. Bom, então o que a senhora diria hoje para os nossos telespectadores? Quais seriam os alimentos ideais aqui para o Nordeste, para Recife, que a gente vive numa terra de intenso sol, é um verão praticamente o ano todo, o sol está sempre forte aqui, então a gente tem uma necessidade de muito líquido. Então, para o Nordeste, o que a senhora indicaria na questão de alimentação? No nosso caso, a gente tem uma vantagem muito grande, a gente tem uma variedade de alimentos muito grande, né? Hoje, assim, um café da manhã, hoje, um desjejum completo, a gente pode usar e abusar das frutas, né? Das raízes, aí entraria inhame, macaxeira, batata, a banana cozida, né? Uma banana, ela cozida com canela, ela fica bem apresentável, onde a gente pode utilizar os sucos variados, né, diversas frutas ou combinações de sucos. Um lanche voltado mais para frutas, com frutas oleaginosas, aí entraria as castanhas, amendoinhos, damasco, nozes, né, que aumenta essa quantidade de fibra, né, para as pessoas que não comem pouca fibra ou comem muito alimentos industrializados, a gente entraria com para substituir, entraria com as frutas oleaginosas junto com as frutas mesmo, maçã, banana, pera, melancia, as frutas mais variadas possíveis, ou combinações de frutas como salada de fruta. O almoço a gente entraria com uma salada, né? Aí entraria as leguminosas, que aí são feijões. Nós temos uma variedade de feijões muito grandes, né? O grão de bico, as lentilhas. Tá certo que não é muito o nosso hábito estar comendo grão de bico, lentilha, isso é uma coisa mais do sul, né? Então a gente aqui, o feijão ele entraria com uma maior aceitação, a fava, onde a gente poderia acrescentar os legumes cozidos também, onde ele ia substituir o arroz ou acrescentar o arroz, dependendo, e as proteínas, que aí entraria carne, frango, peixe, né? O ovo, ele entra numa maior aceitação. As frutas como sobremesa e não utilizar sorvetes, refrigerantes, que não agrega na nossa alimentação, né? Os lanches da tarde eu posso acrescentar e ter uma gama de fruta, sucos, iogurtes, né? Que aí a gente tem que respeitar pacientes que chegam se queixando de intolerância à lactose. Hoje existe uma gama muito grande de produtos lights e sem lactose, onde a gente também pode estar incluindo esses alimentos. Pacientes também que têm problemas de diabetes, hoje tem uma gama muito grande, uma variedade muito grande de produtos diets, né? Onde a gente tem que ver
É só olhar o rótulo do produto e ver quanto mais fibra ele tiver no rótulo, a quantidade de fibra for maior do que o carboidrato, esse alimento ele é diet, né? Isso a gente não pode esquecer, que é uma grande diferença. Muitas vezes a gente compra um alimento pensando que ele é diet e a quantidade de carboidrato é muito grande, acaba ele não sendo um alimento diet, e onde a gente pode colocar nos lanches, a gente pode fazer bolos, tortas, preparações com esses alimentos também, né? O jantar, ser uma coisa mais leve, uma sopa, né? Uma leguminosas ou legumes com uma proteína, a gente pode estar ofertando. E o lanche, a ceia, um leite ou um suco, alguma coisa que complete ou que seja rico em proteína para dar uma maior saciedade. Muito bem, falamos sobre longevidade e alimentação com a doutora Tatiana Vasconcelos. O consultório da família vai para um breve intervalo e volta já. Obrigado pela sua audiência. Estamos comendo comida com agrotóxicos. Coletamos mais de 100 quilos de alimentos, incluindo 12 itens muito comuns na dieta do brasileiro, entre cereais, verduras e frutas. Confira os resultados e segura essa bronca. 60% dos alimentos continham algum resíduo de agrotóxico. 18 das 50 amostras estavam em desacordo com a lei. E nesse bolo estavam a banana prata, o mamão formosa, a couve, o pimentão verde, o tomate, o arroz branco e até o cafezinho. Só no pimentão foram encontrados 7 tipos de resíduos diferentes de agrotóxicos. Na laranja, 5 e no mamão, 4. Essa mistura pode estar relacionada com o que se chama de efeito coquetel, que não é estudado nas avaliações de risco da Anvisa. Pressione o governo para que ele aprove a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, uma proposta que já está na Câmara dos Deputados. Compartilhe esse vídeo, assine a petição. Chega de agrotóxicos. Tá todo mundo multitelando com a NET. Empolgou, hein? Eu posso multitelar outra coisa? Opa, se pode. A banda larga da NET é líder em ultra velocidade. Pode usar junto. A gente pode... Ó, multitelar na casa dele pode. Eita, fé, fala mais que a boca. Posso jogar aqui enquanto a minha irmã causa ali? Lógico. Com a banda larga da NET, todo mundo navega rapidão. Na varanda, na sala. Aqui. Até aí. Mas abaixa esse volume. Banda larga NET. 35 mega por R$30 por mês. Assine já. A cidade que não cansa de crescer e sabe onde quer chegar. A prefeitura segue em frente, com o maior programa de iluminação entre as capitais do Brasil, o Ilumina Recife. Corredores e acessos aos morros estão mais iluminados. Ganhamos iluminação em LED, que ilumina mais e custa menos. E 55 mil pontos de luz já foram modernizados. Recife! A Guarda Municipal também ganhou reforço. 357 novos agentes já estão nas ruas. Todas as convocações fazem parte do maior concurso realizado para agentes da Guarda Municipal. Agora, já são 1.742 em todo o Recife. A Prefeitura também investiu em novos equipamentos. É mais cuidado com o cidadão e o patrimônio público. Prefeitura da cidade, Recife, capital do Nordeste. É maravilhoso tirar um smartphone novo da caixa. Agora imagina tirar da caixa uma rede móvel novinha, uma cobertura incrível, novinha. O 4G mais rápido, novinho. Um ilimitado para qualquer operadora, do pré ao pós-pago, novinho. Na Claro tudo é novinho, até as ideias. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Muito bem. Doutora Tatiana Vasconcelos, além da obesidade, que malefício traz uma má alimentação? A má alimentação, ela pode causar alguns tipos de câncer, né? Além da obesidade, os cânceres, a hipertensão, a diabetes, as doenças que a gente chama as doenças estomacais, né?
A falta de atividade física, ela faz também com que você não consiga, a gente não consegue agregar, né? Não consegue agregar. A alimentação, ela tem que estar junto com a atividade física, né? Então, a alimentação, ela é muito importante, até para a gente ter uma maior longevidade, né? Aumentar esse tempo de vida, a gente tem que incluir uma boa alimentação, tirar esses alimentos que são ruins, que a gente chama, né, que são os industrializados, e aumentar a proporção de atividade física também. Na questão de alimentos industrializados, para a senhora, qual seria o vilão da história? O que mais faz mal, aquele produto da prateleira que não deve ser consumido de jeito nenhum? São os refrigerantes, né? Os refrigerantes, eles têm um percentual de agravância. Os alimentos processados, que aí são, que a gente chama os embutidos também, né? Que são as linguiças, os salames, que muita gente adora, principalmente nessa época, né? Que é uma época festiva, né? Que muita gente dá adeus aos pratos saudáveis e começa a comer esses pratos que já vem pronto, já está lá tudo bonitinho. Então, são os alimentos que mais prejudicam, no meu ver. Na questão do alimento, de uma pessoa que pratica exercício, um esportista e uma pessoa do cotidiano normal, a diferença de alimentação, de proteínas e a quantidade de vezes que ela possa alimentar, qual é a variação, doutora, que a senhora pode qualificar aí para os nossos telespectadores? O que a gente tem que levar em consideração é se a pessoa tem ou não alguma patologia, que é a doença, né? Se ela tiver uma doença, a gente tem que fazer específico para a doença, né? Sempre trabalhar na questão da prevenção. Como as pessoas elas não buscam na prevenção, só procuram quando está doente, então a gente tem que tirar alguns alimentos. Por exemplo, uma pessoa que tem hipertensa, ela não pode comer nada que contenha sal, apesar que hoje tem o sal de potássio, tem o sal do Himalaia, são sais que ajudam, né, que podem ser agregados. O que a gente pode fazer para melhorar essa aceitabilidade da pessoa? Colocar esse sal em uma das preparações, e isso é um ponto. Outro ponto importante seria, se é esportista, então a alimentação, ela entra uma alimentação saudável também. Pode ser, o tipo de alimentação não vai influenciar muito, ela sendo saudável, tanto para uma pessoa com patologia como esportista. O que vai diferenciar é a quantidade de proteína ou o objetivo que esse esportista ele tem. Qual é o objetivo? É emagrecimento? É ganho de massa muscular? Então, se for para emagrecimento, a gente reorganiza essa alimentação, diminui essa ingestão e aumenta o gasto, que aí entraria a atividade física. E se for para ganho de massa muscular, a gente aumenta essa quantidade de proteína, né, onde vai ajudar na produção da massa muscular. Entra com alguns suplementos, que aí entraria os whey's, né, algum aminoácido, glutamina, albumina, a gente pode estar inserindo também os BCAAs dentro da alimentação para enriquecer essa alimentação e a pessoa conseguir ganhar a massa muscular que tanto almeja. Essa alimentação ela pode ser fracionada, tanto uma pessoa com patologia ou não, ela pode ser fracionada de 5 a 6 refeições, podendo estender até 8, dependendo do horário que ela fala que acorda e o horário que ela dorme. A gente distribui essa alimentação mais balanceada possível.